Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais importantes e que às vezes parece um bicho-papão para quem está começando a programar em C, os famosos ponteiros. Pois é, a palavra ponteiro às vezes dá até um arrepio, né? Mas pode ficar numa boa, porque essa é uma sensação super comum para quem está dando os primeiros passos na linguagem. Mas olha, a missão aqui hoje é exatamente essa: desmistificar essa ideia. A gente vai ver, passo a passo, que ponteiros são, na verdade, uma ferramenta muito mais lógica e direta do que difícil. Para entender ponteiros de verdade, primeiro a gente precisa dar uma espiadinha nos bastidores, sabe? Ver onde o nosso código realmente vive e acontece. A memória do computador. Então, vamos imaginar a memória RAM como se fosse um bairro gigante, cheio de casinhas, uma do lado da outra. Cada casinha tem um número, um endereço único, que a diferencia de todas as outras. E dentro de cada uma, cabe um pedacinho de informação, que a gente chama de byte. Agora vamos pensar numa linha de código que com certeza todo mundo já escreveu alguma vez. Algo bem simples, como criar uma variável. O que acontece por trás das cortinas quando a gente faz isso? O computador vai lá nesse nosso bairro da memória, encontra uma casinha vazia, digamos a de número 204, e coloca o valor 95 lá dentro. A partir de agora, a variável score mora no endereço 204. Legal! A gente sabe o valor, que é 95. Mas e se a gente quisesse saber o endereço dela? Como é que a gente descobre que ela está lá na casinha 204? É exatamente essa pergunta que abre a porta para o nosso papo sobre ponteiros. E para trabalhar com esses endereços, a gente vai precisar de duas ferramentas-chave, dois operadores que são essenciais para tudo isso funcionar. Então, o que é um ponteiro, afinal? Pense nele como uma variável, especial. Em vez de guardar um número, como 95 ou um texto, ele guarda uma única coisa, um endereço de memória. A função dele é ser um anotador de endereços, basicamente. E aqui estão as nossas ferramentas. O e-comercial, o AND, funciona como um qual o endereço de. A gente coloca ele na frente de uma variável e ele responde na hora. O endereço é esse aqui. Já o asterisco, o star, faz o caminho contrário. A gente dá um endereço para ele e ele vai até lá para nos contar, olha, o valor guardado nesse endereço é este. Na prática, o processo é bem simples, tipo uma receita de 3 passos. Primeiro, a gente cria uma variável normal, score. Segundo, a gente cria a nossa variável ponteiro, usando o asterisco para mostrar que ela é especial. E o terceiro passo, o pulo do gato, a gente usa o AND para pegar o endereço da score e guardar dentro do nosso ponteiro PTR score. Pronto! Olha só que legal essa visualização para entender a relação. A nossa variável score está lá, no endereço dela, o 204, guardando o valor 95. E o nosso ponteiro PTR score, ele tem o seu próprio endereço, o 64. Mas o valor que ele guarda, o que está dentro dele, é o número 204. Ou seja, o valor dele é o endereço da outra variável. Por isso dizemos que ele aponta para lá. Ok, a gente já entendeu a mecânica, como a coisa funciona. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Para que ter todo esse trabalho? Por que usar ponteiros? A resposta está num detalhe fundamental de como as funções em C trabalham. Por padrão, quando a gente passa uma variável para uma função, ela não pega a nossa variável original. Ela tira uma xerox, uma cópia, e trabalha só em cima dessa cópia. E o que ela faz com a xerox não afeta em nada o documento original. Para ilustrar, dá uma olhada nessas duas funções. A da esquerda é o jeito tradicional, que recebe um valor, a tal da cópia. A da direita é a nossa solução com ponteiros. Repara que ela não recebe um int. Ela recebe um int star, ou seja, ela está preparada para receber um endereço. Então vamos fazer um teste. Primeiro com o método da xerox. A gente cria uma variável myScore valendo 50 e chama a primeira função, a add10. E o resultado? Depois que a função rodou, o valor de myScore continua sendo 50. Exatamente. A função somou 10 na cópia dela e, quando terminou, essa cópia foi descartada. A nossa variável original nem ficou sabendo o que aconteceu. Agora, vamos para o segundo teste, onde a mágica acontece. A gente vai chamar a segunda função add_10ptr. Mas, olha o detalhe importante. Não estamos passando myScore, estamos passando endMyScore, ou seja, o endereço dela. E o resultado agora, 60, a nossa variável original foi modificada. Por quê? Porque dessa vez a gente não deu uma cópia para a função, a gente deu o endereço. Foi como dar a chave da casa. A função foi diretamente no local original e alterou o valor que estava lá dentro. E é exatamente este um dos grandes superpoderes dos ponteiros. Eles nos dão uma forma de driblar essa limitação da cópia.
permitindo que uma função possa, sim, modificar uma variável que está fora dela. Isso é o que chamamos de passagem por referência. Então, para a gente organizar as ideias, toda variável mora num endereço. Um ponteiro é uma variável que guarda esse endereço. Com o AND, a gente descobre o endereço, com o STAR, a gente descobre o que tem lá dentro. E o grande benefício disso tudo? Ponteiros dão às nossas funções o poder de modificar dados originais. E agora, fica a reflexão. Sabendo que os ponteiros dão esse acesso direto à memória, que outras coisas incríveis a gente consegue construir com eles? Pense em gerenciar a memória de forma mais eficiente, criar listas que podem crescer ou diminuir de tamanho. O que vimos aqui é só a pontinha do iceberg, o primeiro passo para ter um controle muito mais poderoso sobre o código.